Fala pessoal, muito bom dia para você que está acompanhando mais uma edição aqui dentro do Ovos Esporte. Desde já, muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia. A partir de agora a gente vai trazer tudo o que está acontecendo no mundo do futebol. E é claro, meu muito obrigado a você que me acompanha aqui em Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia. Muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia. Eu sou Everton Silva e a gente vai trazer tudo o que está acontecendo no mundo do futebol. Ontem o CRB venceu lá em Maceió a equipe do Vila Nova por 2-0 e dá uma respirada na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer os melhores momentos e depois vai trazer aí também a coletiva de imprensa do técnico Fábio Matias, ele que está no comando do CRB agora e está avançando, conseguindo dar uma reestruturação na base do Galo de Campinas. O CRB que venceu ontem, dá um salto, respira na tabela de classificação, onde isso é muito importante para o Clube de Regatas Brasil. Já o ASA e o CSA tiveram alguns dias de folga, se representam amanhã no período da tarde, já que o jogo está previsto apenas para o dia 8 ou dia 9. A CBF ainda vai definir aí quando será o jogo da ida das quartas de final, ou melhor, o jogo do acesso dos clubes alagoanos. Muito obrigado a você que nos acompanha também através das redes sociais. Segue a gente aí no Facebook, é o Facebook/canal TV Ops, no nosso Instagram, @TV Ops Canal 10 e também no nosso YouTube TV Ops separadinho, tá bom? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa seu like e também compartilha o nosso link. Se você tem um projeto social, entra também em contato aí através do @Everton Silva Apresentador para que você possa trazer o seu projeto aqui na nossa programação. Além dessas plataformas digitais que vocês podem nos acompanhar e também da TV Ops Canal 10 presente em mais de 30 cidades aqui em Alagoas e também nos estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia, mandar um forte abraço para você também que nos acompanha através do nosso aplicativo. E se você não baixou o nosso aplicativo, vai lá, tanto para Android quanto também para o iOS, que você vai baixar o nosso aplicativo de forma 100% gratuita e você vai acompanhar toda a nossa programação. Hoje no nosso programa nós vamos receber também o Dr. João Everton, ele que é fisioterapeuta esportivo, e também a doutora Laiane Rocha, fisioterapeuta pediátrica, e a gente vai trazer aí o cuidado para evoluir o papel da fisioterapia em crianças e atletas. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na tela da sua TV Ops Canal 10. Meu muito obrigado a você por onde quer que esteja, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia, também através das nossas redes sociais e, é claro, também através do nosso aplicativo. Ontem o CRB entrou em campo, venceu por 2-0, poderia ter vencido demais, mas o CRB tem que melhorar muito aí as suas finalizações. Conseguiu os 3 pontos ontem, que era o mais importante, em 2 jogadas de escanteios, o primeiro pela esquerda, o segundo pela direita. O Mikael fez mais um gol, chega a 24 gols, é artilheiro da Série B e também artilheiro do Brasil no momento, ele que disputa ali a artilharia com o Alex Bruno, atacante do ASA. Então, o CRB consegue fazer os seus 3 pontos jogando dentro de casa, diante do seu torcedor. E a gente vai acompanhar a partir de agora os melhores momentos de CRB 2, Vila Nova 0, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória fora de casa contra o Ceará. Agora o CRB volta para o Trapichão para encarar o Vila Nova. As informações dessa partida você acompanha agora, de olho no Galo de Campina. O artilheiro da Série B, Mikael, marcou mais uma vez e fechou o primeiro turno do CRB com uma vitória importante contra o Ceará fora de casa. Mas a competição não para e o Galo de Campinas se reapresentou na sexta-feira, com atividades no sábado e finalizando no domingo, porque nesta segunda, às 7h30 da noite, tem CRB e Vila Nova, no estádio Rei Pelé. É a primeira rodada. Bom, o CRB que venceu a equipe do Vila Nova, essas foram as informações do pré-jogo do Galo de Campina, e com isso o CRB ele dá uma alavancada na tabela de classificação, porque consegue pontuar. O Fábio Matias ele chega para começar a dar uma organizada no elenco do CRB,
onde que o CRB nos últimos jogos, no primeiro jogo no comando do Fábio Matias, estava perdendo, conseguiu o empate, jogou em casa novamente, conseguiu a vitória, depois foi enfrentar a equipe do Ceará, conseguiu vencer por 1-0, o Ceará que conseguiu pressionar bastante o CRB, porém o CRB conseguiu segurar a pressão e voltou do estado do Ceará, jogando contra o Ceará, por 1-0, venceu, trouxe os 3 pontos para Alagoas. Ontem conseguiu mais um resultado positivo. O Vila Nova ele briga na parte de cima da tabela, poderia entrar no G2, porque esse ano a Série B ela é diferente, então vira um G2, um G6, então tem tudo isso. Com isso, o CRB ele garante essa aproximação no pelotão da frente, como a gente costuma falar, e também é bom porque tem essa sequência na temporada. Já são alguns jogos vencendo, então isso é muito bom para que o CRB ele possa crescer dentro da própria competição e que também agora já passou da metade da competição. Então já vamos para a 21ª rodada da Série B e com isso o funil vai afinalando. E a gente vai acompanhar a partir de agora os melhores momentos de CRB 2, Vila Nova pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 10 vitórias para cada, tem um gol a mais sofrido a equipe do Operário. E o CRB aperta, recupera no campo de ataque, Christopher fora! A bola vai por cima do gol dos mandantes, Fran. Geralmente as equipes da Série B tentam fazer uma boa campanha dentro da sua casa. Dadá Belmonte lançado na ponta, já invadiu, ele bate! Elton Leite! Demonstrando ali alguma dificuldade. Levantamento para Pequenaro, desvio! Gol! Pressão do CRB! Christopher, ligação na canhota, Dadá Belmonte, acima da marcação do Igor Carius, ele levantou para a boca do gol, vem lá no alto para tirar o Breno Bora, tem rebote, Tiaguinho ajeitou, olha o perigo, mais CRB, Kevin voltou, entrada na grande área, batida, Elton Leite! Agora bem, vem de novo o CRB, levantamento, olha o desvio na primeira trave, gol! Dele, do artilheiro da Série B, Micael pro CRB! Esse escanteio do Galo dá um veneno pra cima do Vila Nova. Douglas Mendes, o toque aí caiu nos pés do Micael pra puxar o contra-ataque regateando 5 contra 2. Micael carregou, abriu no Tiaguinho na grande área, devolveu Micael fora! Voltar outra vez para o Vila Nova. Será que o jogo muda de cara nessa segunda etapa? Erro de saída do Douglas Mendes, recupera Dadá Belmonte, acelerou, aí vem por dentro, recebeu Danielzinho, fora! Ele buscou o ângulo do Elton Leite, por muito pouco não encontrou. Para cima para conduzir o ataque no CRB, abertura para o lado esquerdo, tem espaço, Tiaguinho desceu, se mandou, fez o corte, ele bate fora! Bom, e aí os melhores momentos do CRB contra a equipe do Vila Nova. O CRB consegue dar um salto na tabela de classificação e com isso tem a melhor classificação de quando começou a rodada. O lado bom de se fechar a rodada é pelo fato de que você já sabe os resultados dos outros times. O CRB poderia dar um salto maior com alguns resultados que ia ter. Quando você se joga primeiro, você dá aquele salto, mas no decorrer da rodada, como os jogos forem andando, o que é que acontece? Aí você vai se ajustando na tabela. Quando você se joga por último, então você já tem aquela, entre aspas, uma pressão
porque você perdeu posições e você tem a pressão para recuperar. Mas sabe para onde você vai se você fizer os 3 pontos, se você também fizer um saldo de gol maior. Eita, o outro time tem um gol aqui de saldo, se fizermos 2, nós ultrapassamos ele e fica com a classificação melhor. Então, tudo isso o CRB também estuda e, lógico, todos os clubes fazem isso para que possam, no final, chegar e ter essa classificação melhor. Exemplo disso eu trouxe ontem, que o Asa está empatado com o seu adversário. Então, na questão de gols, o Asa saiu na frente e tem esse melhor número, então decide o segundo jogo em casa. Então, isso influencia muito na questão tanto de acesso, quanto também nessas fases de mata-mata, para dizer, não, quem está melhor vai jogar o segundo jogo em casa, quem está à frente se decide o segundo jogo em casa. Então, tudo isso influencia muito. E a gente vai acompanhar a partir de agora a entrevista coletiva do técnico do CRB, Fábio Matias, ele que faz uma análise após a vitória do Galo de Campina em cima do Vila Nova. Nós sabíamos que poderia se tornar muito difícil pelo nível do adversário, pelo aquilo que o adversário tem feito dentro da competição. Fomos na expectativa individual, acho que praticamente todos os jogadores tiveram um nível muito alto de jogo, concentração, parte técnica. O jogo coletivo nosso hoje ele foi um jogo assim, praticamente o primeiro tempo perfeito. A gente conseguiu, nos momentos que tivemos a bola, nós conseguimos criar oportunidades de chances de gols. Nos momentos que não tivemos a bola, conseguimos ser efetivos, tirando os espaços ali, principalmente aquele espaço da saída de construção de 3-1, que é algo que a equipe do Vila Nova tem. Tiramos a profundidade do lado direito também, ali, em relação principalmente ao ponto deles, que é um bom jogador, Janderson. E isso fez com que a equipe nossa conseguisse ter um nível alto de jogo. Segundo tempo, é óbvio que um time como o Vila Nova vai tentar empurrar o nosso time para trás. A gente conseguiu, por vários momentos, manter nosso time sem ter esse recuo, que é uma das coisas que eu prezei no intervalo. Usei uma frase no intervalo como se fosse um jogo aí de mata-mata de Copa do Brasil, que o primeiro tempo foi o primeiro jogo e o segundo tempo era um outro jogo totalmente diferente, para que a gente não caísse na armadilha do placar de 2-0. E poderíamos, sim, esse é o sentimento de todos, ter saído com o placar melhor, se fôssemos um pouquinho mais efetivos nas oportunidades que tivemos, mas foi um ótimo jogo nosso, um jogo que faz com que a gente tenha agora um intervalo aí de 10, 11 dias para poder ajustar, para poder trabalhar e para poder evoluir ainda mais essa equipe aí para a sequência de campeonato, que é uma sequência muito difícil, muito pesada, e pelos resultados hoje, eu estava olhando ali, né, todo mundo hoje, praticamente ali, muitas equipes subiram de novo também, todas as equipes estão melhorando, o objetivo nosso é continuar essa evolução dentro da competição. Professor, eu queria também que você comentasse sobre a bola parada, que até então, na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB não vinha tendo tanta efetividade. E hoje os 2 gols do CRB foram de bola parada. Que fique claro que não foi só por conta da bola parada, o CRB jogou muita bola, mas queria que você falasse em específico da bola parada, que era algo que o CRB não vinha conseguindo anteriormente. Bola parada na Série B é um dos momentos a favor e contra que você tem que tomar muito cuidado. E você vê estatisticamente que o número de gols na Série B é muito alto. Hoje, quem trabalha e organiza a bola parada é o Lucas, meu auxiliar direto. Ele que faz a bola parada juntamente com os 2 analistas, tá? O Gabriel e o Thiago, que tem também um trabalho muito bom de desenvolvimento. Nós temos também ali o Portuga também, que nos auxilia dentro desse processo. Então é um trabalho em conjunto, mas o principal é você ter isso muito ajustado, muito trabalhado e ter esse estudo dentro da competição. E é isso hoje que o Lucas tem como auxiliar, tem coordenado, sendo efetivo nisso. Mas a gente sabe que em algum momento pode ser que a gente tome gol de bola parada também, mas a gente não pode colocar isso como padrão. Isso eventualmente pode acontecer. Então é um dos momentos do jogo importantes dentro da Série B e é algo que a gente também tem prezado e também, né, bola parada foi responsável por gols, mas nós tivemos também outras oportunidades, tivemos uma expectativa de gols muito alta, número de finalizações alto, e isso faz com que a gente tenha saído muito satisfeito com o jogo de hoje. Professor, boa noite. O CRB, se você olha na conjuntura do quarteto de zaga que vinha sendo titular, até mesmo com o senhor, com o Hereda, hoje você não teve nem o Hereda, nem o Fábio Alemão novamente, e é o segundo jogo consecutivo que o CRB não toma gols. Como explicar essa consolidação, digamos assim, nesses últimos 2 jogos defensiva e não tomar gols com mudanças na defesa? Todos os jogadores são importantes, todos os jogadores são responsáveis pelo sucesso da equipe.
Tanto Hereda quanto o Alemão são parte fundamental também dentro disso. O Henry hoje não jogou, vinha jogando. Então esse equilíbrio também nós temos que ter em relação a isso. O que a gente fez hoje, o Bressan e o Lincoln foram muito bem no jogo, tanto Hereda e Lovati também ali, fizeram um jogo muito acima da média. As questões ali de ajustes pontuais que se faz. Independente de quem joga, o importante é o coletivo. Então acho que isso fica bem claro para o torcedor. Depende de quem vai jogar, o coletivo nosso é importante. E trazer o individual do jogador para o nível alto. Então a gente visualiza um processo de recuperação de jogadores que estão dentro do plantel, para que o grupo continue forte, para que o grupo continue sendo um grupo que consiga ter resultado competitivo dentro do campo. Então esse é o nosso objetivo aqui, independente de quem seja o atleta que jogue ou não, todos são importantes. Nosso grupo é um grupo pequeno. Hoje nós temos o Rui e temos hoje efetivo o Henry com condição de jogo, então a qualquer momento nós temos 7 jogadores com cartões amarelos, a qualquer momento vai haver uma roda, vai haver uma mudança, vai haver troca em relação aos jogadores, mas o padrão e a ideia em relação à parte de jogo da equipe, ela tem que se manter, para que a gente consiga ter sucesso. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor destacasse um pouquinho, desde a sua chegada, o senhor segue invicto no comando do CRB, fez o Galo voltar a ser forte no estádio Rei Pelé, nesse campeonato brasileiro da Série B, coisa que ele foi muito bem o ano passado. E se o senhor falasse um pouquinho sobre esse tempo de preparação, que finalmente o senhor vai ter um bom tempo até o jogo contra o Avaí no próximo dia 11. É um tempo bom, um tempo necessário, um tempo de ajuste. Nós temos 11 dias, nós vamos ter ali 10 sessões de treino. Dentro dessas sessões também a gente tem que ter um cuidado muito grande com os atletas que estão jogando menos, para fazer com que os atletas sintam e fiquem no nível de quem tem jogado mais. Eu acho que esse é um dos pontos. Outro ponto, eu vou falar novamente, quando a gente assume o trabalho, a gente não assume o trabalho de terra arrasada. Tem um treinador, que é meu amigo pessoal, Barroca, auxiliar técnico também, que nos ajudou muito nessa transição, ele e o Lucena. Então a gente precisa parar um pouco também de criar esse fantasma em relação a isso. E aí a gente vai colocando coisas pontuais, que são coisas da nossa ideia, nossa cabeça, que fazem parte do processo. Então, novamente, a gente só está conseguindo também ter um desenvolvimento e um trabalho, porque teve um trabalho anterior, que não era um trabalho de terra arrasada. E aí a gente identificou que precisava melhorar rapidamente, foi melhorando, foi ajustando e foi colocando coisas que são já nossas dentro daquilo que a gente queria de ideia, modelo, estrutura, comportamento, e daí é individual do treinador. E isso fez com que, nesse momento, a equipe conseguisse sair daquela situação ruim, de estar muito mais próximo da zona do rebaixamento, mas o campeonato é muito longo, nós estamos vendo equipes que estavam lá em cima já tendo uma oscilação, nós vamos ter a oscilação nossa dentro da competição, tá? É normal, é natural, e a gente só precisa do apoio do torcedor, como o torcedor fez hoje. Um apoio assim, muito significante para nós. E isso faz muita diferença, principalmente aqui em casa. Fábio, parabéns pela vitória. Mais um momento aí de invencibilidade com a equipe do CRB. A gente nota que a Série B desse ano, como você bem falou aqui durante a nossa coletiva, ela está muito equilibrada. E que esses times da parte de cima da tabela, que agora o CRB volta a integrar, eles estão investindo muito para conquistar essa vaga no G6 e buscar esse acesso. O CRB ainda não pode contar com alguns atletas que já estão, inclusive, treinando lá no CT por conta de uma situação de transfer ban, mas como é que você enxerga a questão dos reforços para o CRB? Você acredita que o CRB também, conseguindo trazer peças pontuais para o seu trabalho, ele consegue solidificar, porque o CRB chegou, mas solidificar na parte de cima da tabela da Série B? O principal é valorizar e recuperar jogadores. Vocês têm visto alguns jogadores que têm tido e têm entrado tendo um desempenho bom. E essa recuperação de trabalho, ela é algo que nós prezamos muito, tanto eu, PC, Gum, que estamos à frente dessa parte técnica, então a gente tem visto isso. O segundo ponto é fazer coisas pontuais. Então, para nós, a pontualidade para nós é o acerto. Talvez o torcedor não entenda tanto a demora, às vezes, ou o tempo para isso, porque é uma condição que nós precisamos ter. Hoje, talvez, pela evolução nossa e o crescimento nosso dentro da competição, algumas equipes, ou mesmo atletas, enxerguem o CRB já de uma forma diferente. Uma coisa é você estar numa parte de baixo da tabela, outra coisa é você estar à frente da tabela, então até o perfil dos jogadores acaba mudando. E isso a gente nota, a cada vitória, a cada conquista que a gente vai tendo, a gente vê que há possibilidades, daqui a pouco, de vir jogadores pontuais para realmente, tá, torcedor, reforçar a equipe. Porque a gente não pode, nesse momento aqui, errar essa dose. Ou fazer algumas loucuras que eu tenho visto na Série B de equipes, que estão trocando praticamente o time inteiro, 10, 11, 12, 13, 14. A montagem do plantel, quando nós tivemos uma reunião com o presidente de direção ontem, eu, o PC ali, a gente teve essa reunião, o Gum, e a gente falou muito bem. A montagem inicial do plantel esse ano
em termos de peça, em termos de jogadores, foi uma montagem muito boa. Nossos jogadores todos têm mercado hoje Série B e A baixa, todos têm. Todos estão sendo vistos, todos estão sendo olhados. Então isso é um ponto importante também que o torcedor tem que entender. O que a gente tem que fazer agora é reorganizar isso, ajustar isso e pontualmente trazer aquilo que a gente vê necessidade para aumentar a nossa capacidade, né, como equipe. Aumentar 10, 20, 30% e aí sim conseguir solidificar bem dentro desse processo aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Professor, são duas perguntas, mas que estão interligadas, que você falou sobre colocar alguns implementos do seu trabalho, do seu perfil. E um deles que a gente percebeu é o CRB jogando com a linha um pouco mais alta e o Vitor Caetano de líbero. E o que tem a ver com isso também é que aparentemente o CRB está muito melhor fisicamente. Quase todos os atletas, você já citou nominalmente o Mikael, mas inúmeros outros, como o Christopher também, terminando a partida e todos inteiros. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dois assuntos, a parte física que evoluiu e sobre essa questão de jogar agora com linha alta e tendo o Vitor Caetano de líbero. O time tem um processo de saúde e performance muito bom, tá? A gente tem isso, o clube tem. E, assim, eu prezo muito por organização, né? E a gente foi organizando algumas situações, alguns indicadores. Isso fez com que a gente conseguisse ter um espaço um pouco mais para que o jogador consiga ter mais tempo dentro do jogo, para que ele sustente. A gente fez alguns ajustes, por exemplo, posicionais em relação ao Mikael. Fizemos alguns ajustes posicionais em relação à dupla de médios por dentro. Para cada jogo você tem situações diferentes. A gente ajustou principalmente a nossa última linha em relação às distâncias. As distâncias elas têm que ser mais curtas o tempo inteiro. E às vezes você dar as costas para o adversário, um goleiro que tem uma boa capacidade de cobertura, faz com que o adversário queime muitas vezes a bola, o adversário queira jogar essa bola nas nossas costas. E era uma coisa que a gente queria provocar hoje na equipe do Vila Nova, por conta do meio de campo e da qualidade de alguns jogadores ali da zona central deles, que eles vinham fazendo dentro da competição. Então isso entra um pouco dentro da estratégia. A gente tem um comportamento nosso macro, um pós-perca muito eficiente, uma temporização na perca da bola muito boa, uma subida de pressão na parte defensiva também, com os indicadores bem estabelecidos. O jogo nosso, parte de construção, tem um jogo que já vem com uma identidade muito boa, uma identidade que já vinha sendo trabalhada. A gente fez alguns ajustes só em termos de profundidade e largura de campo. E alguns movimentos de triangulações, que são movimentos que me agradam dentro do jogo. Isso acho que vocês conseguiram observar. Muitos jogadores infiltrando na última linha, atacando espaço. Eu uso muito eu falo muito sobre pé-espaço. O jogador que está a pé, o outro jogador que está no espaço. Então isso faz com que a equipe consiga ter um processo ali de evolução. Professor, aproveitando... E com isso, o CRB vem fazendo esse processo de evolução. Até porque essa parte física, ela pesa muito agora, principalmente nessa reta final da Série B. Até porque muitas vezes não tem nem tempo de fazer o treino de ajuste realmente. O CRB jogou na semana passada, treinou no sábado, jogou, salvo engano, na quinta-feira, aí já treinou no sábado em Maceió, treinou no domingo pela manhã em Maceió também. Então tem aquele descanso. Mas o CRB só jogou à noite. Mas tem a questão da distância de um jogo para o outro. Tem também a questão do tempo de recuperação do atleta. Por isso que muitas vezes, terminou o treino no domingo pela manhã, a gente joga na segunda. Vai para a banheira de gelo, vai para aquelas botas de massagem. Então tudo isso é para que possa recuperar o atleta e ele evoluir dentro do clube e também dentro das competições. Nós vamos para o telão para saber como é que está a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. E, claro, a posição do CRB dentro da competição. O CRB que iniciou no outro lado da classificação. Ontem nós tivemos Atlético Goianiense 3, Operário 1, Sport 1, Cuiabá 1, CRB 2, Vila Nova 0. Hoje nós temos o fechamento da rodada. No Moisés Lucarelli, às 19h30, Ponte Preta e Atlético, ao Alfredo Jaconi, Juventude e Avaí, e às 21h35 no Castelão, Fortaleza e Botafogo de São Paulo. O CRB dá uma respirada e chega em 8º colocado, fica na parte de cima aí da tabela. Criciúma, 40 pontos, Operário, 35, Vila Nova, 34, Novo Horizontino, 33, Juventude, 32, Fortaleza e Atlético Goianiense, 31, CRB, 29, Goiás, 29, Sport também com 29. São Bernardo e Atlético com 27. Com 25, Náutico e Cuiabá. Com 24, Botafogo de São Paulo. O Ceará tem 22. O 17º é o Londrina, na zona de rebaixamento, com 20 pontos. O Avaí tem 20. O América Mineiro tem 11. A Ponte Preta tem 8 pontos. Fecham assim a Série B do Campeonato
brasileiro. E olha só, pessoal, tem um recado para você aí que está pensando em realizar o sonho da sua moto. Então, dá um pulinho lá em Rafael Motos Arapiraca, Rua Expedicionários Brasileiros, 1512, ali na Baixa Grande. Lá você vai encontrar tudo que você sonha. É claro, se você sonha com a Bis, se você sonha com a Pop, inclusive a Pop 2027 já está disponível. Então, tá esperando o quê? Rafael Motos, Rua Expedicionários Brasileiros, 1512, ou entre em contato através do 82996535057. O lugar certo para você comprar sua moto é Rafael Motos Arapiraca. Era visto que tu queria? O lugar certo é Rafael Motos Arapiraca. Da 2018 até 2026. E aí, meu parceiro Gui? E as motos, como é que estão? Olha, a partir de 12.800 você pode estar garantido uma bici conosco aqui, tanto com pedal de freio, sem pedal de freio, freio na mão, 2026, versão S, versão X, versão 125 modelos a partir de 2018 até 2022. Então não perde a oportunidade e vem garantir alguma dessas opções com a gente. Rafael Motos Arapiraca, Rua Expedicionários Brasileiros, 1512. E para quem não tem tempo de vir aqui, pode entrar em contato, né não? Com online, a gente vai atender das 8 até as 6 da noite, fazer essa simulação, cartão ou financiamento. Rafael Motos, Rua Expedicionários Brasileiros, ali na Baixa Grande, tá bom? Então você vai lá, realiza o sonho da sua moto. A partir de agora, pessoal, a gente vai trazer aqui no nosso programa mais um papo aí sobre a fisioterapia esportiva, a importância aí para atletas e também para as crianças. E claro, a gente vai falar também um pouco sobre o Pilates, que vem mudando a vida de muitas pessoas, e também a importância do atleta profissional ele exercer também o Pilates. E para falar sobre tudo isso, nós estamos aqui com a Laiane Rocha, ela que é fisioterapeuta pediátrica, e também o Dr. João Everton, ele que é fisioterapeuta esportivo. Sejam muito bem-vindos, bom dia aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Everton. Prazer estar aqui com você. A gente vai falar um pouco aí sobre a especialidade de cada um, né? O Dr. João Everton, ele que é especialista em joelhos, né? E a doutora Laiane, ela que é especialista com a fisioterapia com crianças. Queria saber qual a importância da fisioterapia, primeiramente, para as crianças. Bom dia. A fisioterapia ela tem um papel muito importante na aquisição de habilidades motoras de forma adequada, né? Onde na avaliação a gente consegue identificar limitações funcionais, de coordenação motora, de equilíbrio, de postura. Com isso, a gente vai estar intervindo e fazendo com que essa criança consiga ter um desenvolvimento melhor, mais adequado. Doutora, e quais os principais sinais de atraso no desenvolvimento motor e que os pais precisam observar? É importante que os pais observem se as crianças elas estão conseguindo adquirir os marcos motores de acordo com a faixa etária da criança. Como assim? Se a criança está conseguindo sustentar o pescoço, se ela está conseguindo rolar, se ela está conseguindo engatinhar, caminhar, de acordo com aquela sua faixa etária de idade. Caso os pais verifiquem que tem uma dificuldade, que a criança não está conseguindo adquirir esses movimentos, é importante que ele procure uma avaliação. Doutor, e a gente quer saber qual o papel da fisioterapia na prevenção em atletas. Everton, é parte sempre da avaliação, né? A gente faz uma avaliação no atleta, tanto amador como no profissional lá no ASA, e a gente vai determinar daí alguns desequilíbrios. Então, a gente pode avaliar lá que um atleta tem uma diminuição de força muscular em determinado músculo de grupamento, aí a gente vai lá fazer essa intervenção. Com isso, a gente vai evitar que ele tenha uma lesão. Não que ele não vai ter, mas a gente diminui essa probabilidade que ele tenha uma lesão. Enfim, por N testes, a gente vai fazendo esses rastreios, vai catalogando, quantificando, e daí a gente parte o trabalho de prevenção nos atletas.
Até porque a gente sabe que tem essa questão, um é mais especialista, um fisioterapeuta mais especialista em joelho, o outro em tornozelo, um outro lesão muscular. Isso engloba tudo para prevenir essa questão de lesão do atleta, porque chega muitas vezes o jogador com o rompimento do LCA, uma torção no tornozelo, uma quebra de tornozelo. Então, isso beneficia também? Sim, sim. Como você diz, né, a expertise do profissional, né, ela vai ajudar ali. Lá no ASA, um exemplo, né, a gente tem alguns fisioterapeutas, a gente divide as atividades, a gente divide as avaliações e a expertise de um vai somando com o outro e a gente vai conseguindo rastrear alguns detalhes, alguns desvios posturais, alguma falta de mobilidade, a gente vai falar um pouco do Pilates também. Você vê que a gente indica para alguns atletas por isso, pela falta de mobilidade, flexibilidade que a gente achou ali, a gente rastreou em alguns testes e a gente indica o Pilates, enfim, e outros exercícios para que se faça essa prevenção. A gente que acompanha sempre o futebol, a gente está vendo que o ASA, ele praticamente é zerado, o DM. Eu sei que a gente não pode falar de forma oficialmente aqui quantos atletas tem no DM, se tem algum atleta, mas a gente sabe que o trabalho que a fisioterapia vem fazendo no ASA é justamente isso, essa prevenção de lesões, né? E quais as lesões mais comuns no futebol e o senhor já citou aí como evitá-las também, né? Sim, você falou da questão do quantos atletas no ASA, hoje estamos zerados, né? Assim, de atletas que estão em atividades, e nós temos um atleta dois que está no departamento médico, mas que são do pós-operatório de joelho, né, de LCA, que teve ruptura. Então, eles a gente está tratando e vai um certo tempo para voltar. Mas, nessa forma dos atletas lá, da gente trabalhar avaliação, prevenção, tudo, a gente faz de uma forma bem coletiva mesmo na parte de fisioterapia. E das lesões que você falou, o maior tipo de lesão, a gente tem as lesões musculares, né, que é chefe aí de lesão, e as lesões ligamentares também. Nós temos os pós-operatórios de joelho e alguns que têm da carga de trabalho, né, a gente vai lá e faz essa intervenção neles. Doutora, a gente volta a falar sobre a fisioterapia infantil e a senhora falou agora há pouco sobre a questão do bebê que não consegue segurar a cabeça e o bebê está com a cabeça tortinha e só consegue olhar para um lado. Como os pais podem identificar se pode ser um sinal de torcicolo congênito ou assimetrometria crânica? Assimetria craniana. Craniana. Isso. A gente consegue estar avaliando a criança. O que acontece? O torcicolo congênito, o bebê, ele tem uma dificuldade em realizar movimentos com o pescoço. Como assim? Ele vai ter uma preferência por um lado. Ele vai manter a cabeça muito tempo para um lado só. Enquanto o pai ele tenta reposicionar essa cabecinha, ele sente uma dificuldade, e a criança tem uma dificuldade, e retorna a cabeça para a posição inicial. Tá? O bebê ele também apresenta vermelhidão no pescoço. Então, ele tem aquela parte vermelha, ele sente um incômodo, um desconforto. Tá? Isso é um sinal de torcicolo congênito. E no caso da assimetria craniana, existem fatores que podem contribuir para uma assimetria craniana, mas acontece muito de o bebê ficar muito tempo na mesma posição. Como assim? Muito tempo deitado, de barriguinha para cima. Então, com o tempo, a cabecinha dele vai achatando, tanto atrás como lateral. Fica muito tempo deitado do lado esquerdo ou muito tempo deitado só do lado direito. Com isso, a cabecinha vai achatando. Então, é importante que os pais observem tanto essa questão do pescoço como da cabeça e, identificando algum sinal, procurar uma ajuda profissional, né? Doutora, inclusive, a gente consegue observar que muitas vezes o bebê ele tem que usar o colete. Isso ajuda também tanto na postura da coluna da criança, quanto também há algum modo de colocar esqueci o nome agora do torcicolo. O colete, né? Cervical. O cervical. E também para apoiar a cabeça da criança?
Não, no caso do toxicólogo, que você está falando de apoiar a cabeça, o colete ele não vai estar auxiliando. Realmente o toxicólogo é mais quando o bebê ele é mais novinho, é meses, 2, 3, 4 meses. Então é realizado exercícios mesmo, o famoso tummy time. São exercícios que a gente realiza tanto em casa como na clínica, que vai estar favorecendo essa melhora do torcicolo e da assimetria. Nesses casos não é utilizado colete. Doutor, para a gente, você como especialista em reabilitação do joelho, como é o processo de retornar ao esporte após a cirurgia de joelho em profissionais e também nos amadores? Após o atleta, né, o indivíduo passar por um processo de cirurgia de ligamento, né, reconstrução ali do ligamento, reparo meniscal, existe alguns critérios, né, que a literatura mostra que para ele ter a alta, né, como se diz, ele retornar ao esporte, tá? Há muito tempo, há 10 anos quando eu formei atrás, a gente tratava o atleta, o amador, e ele voltava pelo tempo, né? Você dizia ali, o atleta com 6 meses ele volta a jogar. Mas, ao longo do tempo, os estudos foram mostrando que quanto mais tempo ele demorar a retornar a esse esporte, ele tem uma chance de relesão menor, tá? Então, foi passando aí para 8, 9 meses, para ele poder retornar ao esporte. E hoje, atualmente, o que é mais assim estudado, preconizado, é que não seja só o tempo. Então, para um atleta amador ou profissional ele retornar, ele precisa passar por vários critérios de avaliação. Aí, teste de força, teste de estabilidade, controle muscular, teste de segurança, né, que ele tem para voltar, e o tempo é um deles. Então, existem vários marcadores para que ele possa voltar a retornar ao esporte dele, seja o profissional, seja o amador. O profissional é um tempo menor, por N fatores, e o amador ele acaba sendo um tempo maior, por uma vida que nós levamos diferente do profissional, tá? Mas não é mais só o tempo que a gente avalia nesse critério de retorno de um pós-cirúrgico, por exemplo, de ligamento ali do joelho, tá? A gente faz vários critérios para que ele retorne de forma segura, né? Inclusive, a gente lembra da lesão que o Bruno Henrique teve, também o Viçosa teve a mesma lesão. Semelhante. E muita gente não entende o porquê ficou praticamente 1 ano sem jogar. Sim. Justamente por isso, porque tem todo esse trabalho, lógico, o atleta tem esse medo de pisar, de caminhar. Então, com a fisioterapia, ela vai perdendo. Por isso que muitas vezes tem aquele trabalho de transição para o campo, né? Vem a parte, como o senhor citou, da educação física da força, vem a parte da educação física. Muitas vezes, não, vamos fazer o trabalho de transição para o campo. Não, você vai só fazer a caminhada, sem colocar a chuteira. Como é feito esse trabalho e o processo até chegar lá? Exato. Pelos critérios de avaliação que a gente vai avaliando, a gente vai fazendo esse trabalho de transição junto dos profissionais de educação física. Então, tanto o amador como o profissional. No profissional, lá no clube, a gente tem vários profissionais que a gente senta, conversa e adota os critérios para que ele vá fazendo o retorno, tanto de voltar a fazer um trote ali no campo, enfim, a começar a ter mais um embate entre, né, que é um esporte de contato, e o amador também. A gente pede para que o indivíduo, né, ele procure um profissional de educação física, a gente senta com o médico dele também, faz todo um planejamento para que ele retorne com segurança. Essa é a palavra bem importante, porque ele não se sente bem, ele acha que vai, mas não consegue por N fatores, pela falta de segurança. E a fisioterapia entra nessa questão para que a gente simule aquele retorno ali para que ele vá com segurança para o seu esporte. Doutora, as crianças que praticam esportes precisam de acompanhamento preventivo e por quê? É importante, sim, o acompanhamento preventivo em crianças que realizam atividades esportivas. Quando a gente avalia essa criança, a gente vai observar se ela tem alguma disfunção motora, como equilíbrio, coordenação motora, né? Que possa predispor a lesões musculares. É a mesma coisa de um adulto. Então, nesses casos, a gente vai estar avaliando a criança e vai estar trabalhando exercícios, orientações, para que evite lesões musculares e ele tenha um melhor desempenho nessas atividades esportivas que eles realizam.
E qual a idade, mais ou menos, que a criança deve começar a praticar a atividade física? Não tem uma idade mínima. A criança ela pode começar jiu-jitsu, uma natação, um futebol. Não tem idade mínima. Criança, 3, 4, 5 anos. É muito importante e para o desenvolvimento da criança que ela realize essas atividades esportivas e recreativas. É muito importante. E a gente já pegando um gancho aí para o Pilates, como é feito também esse trabalho para as crianças? Pronto, a gente tem criança lá no Pilates, a gente trabalha muito questão de postura, né? Postura, de consciência corporal, tem a prevenção de escoliose, de cifose. Como você perguntou a questão da idade, a gente também não tem uma idade mínima para iniciar o Pilates, tá? A gente faz uma avaliação criteriosa, as aulas elas são feitas de acordo com a necessidade e a idade de cada criança. Então, a gente vai estar trabalhando essas dificuldades dela no dia a dia. E quais as orientações a senhora daria para os pais estimularem aí uma infância mais ativa e saudável para as crianças? Pronto. O que eu incentivo muito é o brincar, tá? Correr, pular, andar de bicicleta. O brincar, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança, certo? É a partir daí que ela vai conseguir adquirir todas as suas habilidades motoras. Então, brincar, deixa a criança brincar, coloca a criança no parquinho e, como eu falei, né, bota ela na natação, coloca ela no jiu-jitsu, no balé. É muito importante o brincar. É o principal, assim, para a criança se desenvolver. E a gente sabe que hoje as crianças elas estão muito conectadas às telas, né? Então, essa parte do desenvolver, se enturmar, é muito importante também, né? Isso é muito importante, porque a tela ela acaba atrasando o desenvolvimento da criança, né? Então, como eu falei, a questão do brincar é importante, porque uma criança que fica só em tela, ela não vai ter um desenvolvimento adequado motor. Quando você coloca uma criança para correr, por exemplo, em grupo, vamos brincar de pega-pega. Com outras crianças, ela não vai ter uma agilidade boa, ela não vai conseguir se desenvolver bem em uma brincadeira simples, pelo fato que fica muito tempo ali em tela. Doutor, o atleta amador também deve fazer acompanhamento fisioterapêutico ou isso é apenas profissionais? Porque a gente sabe que o atleta amador muitas vezes chega no campo e vai jogar, não quer nem saber. Qual a importância? Muito importante. É o jogador de futebol, é o corredor, né? O cara acorda e vai correr 10 km. Então, é importante que você passe por uma avaliação com um fisioterapeuta especialista. Tem alguns critérios ali que a avaliação vai determinar para que você tenha prevenção de lesão, para que você minimize ali, né, o risco de lesão, tá? Então, é super importante que tanto o amador como o profissional, claro, passe por avaliação criteriosa e venha determinar alguns fatores, né, que possa até prejudicar no desempenho esportivo dele, né? Aqueles atletas que querem ter um alto desempenho, a fisioterapia é de suma importância para a prevenção, né, de lesões. E dentro de tudo isso, quais são os principais benefícios do Pilates para as crianças e também para os adultos? Bom, como a doutora Laiana falou, para as crianças, né, o franco desenvolvimento dela, e para os adultos, né, também correção postural, que faz parte do fortalecimento muscular, ganho de flexibilidade, mobilidade também, tá? Dos atletas também, a gente ganha essa parte de mobilidade e fortalecimento. Então, é super importante o Pilates para a atividade física. Então, como a doutora já falou, não tem idade nem para praticar esportes, nem também para o Pilates. Não tem uma idade mínima para iniciar no Pilates, né? Como eu falei, a gente tem criança, adolescente, adultos e idosos lá no Pilates. Então, não tem uma idade mínima. A gente vai fazer uma avaliação criteriosa de qual a necessidade que esse paciente ele tem e as aulas elas vão ser adequadas de acordo com a sua necessidade. Como a gente já citou aqui, o Pilates também ajuda na postura do equilíbrio e na prevenção de dores. Lógico que isso também é muito importante, até porque a mobilidade, ela ajuda muito também, né? Sim, o Pilates ele trabalha muito fortalecimento muscular e consciência corporal. Então, com isso, a gente consegue prevenir, né, uma sobrecarga corporal e vai estar diminuindo as dores e qualquer outro tipo de limitação.
Tem uma idade máxima também para o Pilates ou não? Não tem também idade máxima para fazer Pilates. Doutor, e como é feito o Pilates para os atletas também? Até a questão da mobilidade, que a gente sabe que tem muita, né? Sim. Lá no Pilates, a gente passa pela avaliação da fisioterapeuta responsável e vai avaliar alguns déficits de equilíbrio, mobilidade, flexibilidade, até de força. Alguns atletas lá do ASA fazem Pilates com a gente lá na Clínica Movimentar para que melhore, né, essa performance dele. Então, ele vai melhorar através de ganho de mobilidade, ganho de força, ganho de estabilidade. Então, a gente detecta esse déficit no atleta e a gente indica, né, para que o atleta faça algo a mais, como a gente fala, tá, para que ele aumente o seu desempenho. E o Pilates pode ser um aliado aí na prevenção de lesões para quem pratica o esporte? Sim. Hoje a mobilidade e a flexibilidade é super importante para a prevenção de lesão. Então, o Pilates ele vai ajudar nessa parte dos atletas profissionais. E quem nunca fez atividade física pode começar pelo Pilates e quais os primeiros cuidados que devem ter? Sim, a gente pode iniciar pelo Pilates, certo? E o importante aí é realizar uma avaliação, né? Uma boa avaliação, para a gente identificar o que o paciente precisa. A partir daí, ele pode iniciar o Pilates e o Pilates ele vai muito além de um exercício, né? Ele trabalha mente e corpo. Então, é um exercício, assim, maravilhoso para você iniciar. E quem quer fazer o Pilates, onde é que a Movimentar está localizada? A Movimentar está localizada no bairro Baixa Grande, na rua Noel Freire, 144. Fica bem em frente ali à loja da Lucinha, Malu Modas, que é bem conhecida. Estamos num local bom. Então, quem quiser fazer fisioterapia, passar por avaliação, tanto pediátrica como adulta e idoso, procura a gente lá na Movimentar, que estamos à disposição para auxiliar todos. E quem não sabe onde fica ali, um ponto de referência também, além da loja da Lucinha, é ali na frente do Galpão do Tuta, né? Na rua da Secretaria de Saúde, exato, segundo centro. No antigo Galpão do Tuta, naquela rua de frente, né? Na próxima esquina ali, a gente já está ali bem localizado, tem placa na frente. Estamos à disposição. Inclusive, José, eu já recebi o convite para ir lá, mas eu tô com uma preguiça do caramba, porque é muito longe da minha casa, José. Aí eu tô com preguiça, viu? Nos fundos, né? Nos fundos da minha casa, né? Como diz a história, no quintal de casa, né? Exatamente. Para quem não tem tempo de ir lá, deixa o Instagram também e o telefone para contato. Movimentar.ar, certo? O WhatsApp é 829-8206-1473. Pode repetir para quem está em casa. Instagram, movimentar.ar e WhatsApp 829-8206-1473. E os nossos Instagrams também, Laiana, _, Laiana Rocha. E o meu é dr.joaoevertonlemos. Isso. Então segue a gente, fica lá por dentro de várias coisas que a gente posta lá da clínica, né, como das nossas atividades profissionais. Doutor, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. E em breve a gente vai estar lá também, mostrando também os serviços da Movimentar, tá bom? Muito obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. Olha só, pessoal, amanhã tem rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os times entram em campo, a rodada terminou no domingo e amanhã já começa uma nova rodada, a 21ª rodada. Tem alguns clubes que ainda têm alguns jogos atrasados, mas antes de a gente trazer lá no telão, eu tenho um recado para você aí que quer cuidar da ortopedia e traumatologia, é Ortoclin Arapiraca, Rua Domingos Correia 971, no bairro Ouro Preto. Agenda sua consulta com o Dr. Daniel Dias através do 829-9602-2282. Ortopedia e traumatologia é Ortoclin Arapiraca.
Ortoclin Arapiraca, ortopedia e traumatologia. Como eu citei, a gente vai para o telão rapidinho para trazer como é que está a Série A do Campeonato Brasileiro nessa reta final aqui do nosso programa. Amanhã, os clubes entram em campo em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Como eu já citei no início do programa, Asa e CSA se representam apenas amanhã à tarde, devido à Série D ter os jogos de ida apenas no dia 7, ou no dia 8, ou no dia 9 de agosto. Então, os clubes de Alagoas aguardam essa definição para saber que dia e o horário vai jogar através da CBF. Então, a 21ª rodada da Série A começa amanhã às 19h30, no Maião, Mirassol e Remo. No Beira-Rio, Internacional e Flamengo. No Maracanã, Fluminense e Bahia às 21h30. No Barradão, Vitória e Palmeiras às 21h30. Na quinta, aí nós temos o restante da rodada. Tabela de classificação da Série A, o Palmeiras lidera com 44 pontos, Flamengo tem 38, Atlético Paranaense tem 36, Fluminense tem 33, fecham o G4. Em quinto, o Bragantino tem 31, sexto, Bahia também com 31 pontos, o Botafogo tem 29, Atlético Mineiro e Corinthians 28, Coritiba e Cruzeiro 27, São Paulo e Vitória 26, Santos e Grêmio 22, Internacional tem 21, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Vasco tem 21 pontos, é o 17º. 18º o Remo também com 21. Mirassol tem 20 pontos e a Chapecoense tem 10 pontos, fechando assim a Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem nós também tivemos jogos aí na Série C do Brasileiro. O Guarani venceu a Inter de Limeira lá no Brinco de Ouro por 3-1. No Presidente Vargas, o Floresta empatou aí com o Maringá por 1-1. Após essa rodada, a tabela de classificação da Série C, o G8 ficou da seguinte forma. O Brusque de Santa Catarina tem 27, Guarani tem 26, Botafogo da Paraíba 25, Inter de Limeira também 25. Santa Cruz 24, o sexto é o Paysandu com 23, o sétimo Maringá também com 23, oitavo Ferroviária também com 23 pontos. Então essa parte de baixo aqui do G8, ela está bem disputada. O Ipiranga, Caxias e o Floresta com 21 pontos, Amazonas e o Figueirense com 20, Ituano 19, Volta Redonda e o Maranhão com 18, Itabaiana 17 e o Barra com 15. Na zona de rebaixamento, Anápolis 12, Confiança 12. Lembrando que esse ano só caem 2 depois das mudanças da CBF. Então, para subir para a Série A, os 4 descem da Série A para B e para subir da B para A, sobem os 4. Porém, os 2 primeiros já vão direto. O terceiro encara o sexto e o quarto encara o quinto. Desce 4 da Série B, sobe 4 da Série C. Porém, a Série C ela continua daquela forma nos playoffs, entre os 8 melhores colocados. Então, eles vão jogar entre si para saber quem são os 4 que avançam para a próxima fase. São 2 grupos, né, de 4 times. Eles jogam entre si e depois, os melhores classificados desse grupo vão para as quartas de finais e disputam aí o acesso à Série... Ou melhor, garantem o acesso à Série B. Já da Série B para a Série C, da Série C para a Série D, cai 2 da Série C e sobem 6 da Série D. Então, para deixar o torcedor informado, o Asa e o CSA terão 2 chances de subir. Esse, para mim, no meu ponto de vista, é o jogo do acesso. Muita gente diz, não, o jogo do acesso era o outro. Porque tem mais outro jogo. Mas não. Dos 8, sobem 6. Então, para Asa e CSA, vão ter 2 chances. Se subir agora de primeira, ótimo, maravilha, porque garante a vaga na semifinal. Se os 2 se enfrentarem, Alagoas tem um representante na final. Caso Asa e CSA não consigam o acesso agora, eles vão brigar nos playoffs, em outros playoffs, por mais 2 vagas. Então, isso é importante que os 2 times de Alagoas consigam também essa vaga agora na Série D para o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a Série D, a gente ainda aguarda aí a definição das datas das quartas de final. São José contra Gama, Goiatuba e Asa,
o Nacional e ABC, Uberlândia e CSA. Para você entender o chaveamento da próxima fase, ela vem o vencedor das quartas de finais com o vencedor da segunda e o vencedor da quarta com o vencedor da terceira. Isso, os jogos da semifinal. Os playoffs do acesso, aí ela funciona da seguinte forma. Isso é a segunda chance. São os outros 4 clubes que não conseguiram acesso, tá? Então os outros 4 que não conseguiram acesso, eles vão brigar por 2 vagas. Então, o perdedor das quartas, da quarta melhor campanha, encara o perdedor das quartas da melhor campanha. O que isso significa? Os 4 vão subir e os 4 vão ficar. Digamos que o quinto é o primeiro, o sexto o segundo, o sétimo o terceiro e o oitavo o quarto. Então, vai funcionar assim. A quarta melhor campanha, que seria o oitavo, encara o primeiro, que seria o quinto. O perdedor das quartas, que é a terceira melhor campanha, que seria o sétimo, encara o perdedor das quartas da segunda melhor campanha. Então, a Série D, ela está funcionando esse ano dessa forma, tá bom? Olha só, pessoal, fim de papo por aqui. Desde já, muito obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Jonathan Andrade, que está lá no Bom Sucesso, acompanhando a nossa programação, tá bom? Muito obrigado a você que me acompanhou aqui em Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia também, através das ondas da TV UPS Canal 10. E é claro, a você também que nos acompanhou através do nosso aplicativo. Corre lá se você não baixou nosso aplicativo, tanto para o Android quanto também para o iOS, e acompanha toda a nossa programação. E hoje tem live, né, José? Às 11 horas tem um sorteio da UPS Telecom, que vai estar... Deixa eu trazer aqui para você que está aí do outro lado, que acompanha a nossa programação. Hoje você entra em campo aí com a nova data do sorteio, dia 28 de julho, hoje, terça-feira, às 11 horas. Fique ligado aí e você pode concorrer a prêmios. Para você que participou aí das ações do mês, ou melhor, durante a Copa do Mundo da UPS Telecom. Então hoje, às 11 horas, terá um sorteio aí e você entra em campo com a melhor conexão, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até amanhã, assim, é claro, se o bom Deus permitir. Tchau, tchau, pessoal, até amanhã.